o diretor da prisão disse a ele: não, Chico, aqui eu não vou permitir que você entre, porque estão os nossos irmãos mais violentos. E ele fez questão de entrar. Não, eu quero entrar, sim senhor. Eu vou insistir. Se eu entrei em todas, por que eu não vou entrar nessa? Então, com muito custo, o diretor da prisão acedeu e resolveu abrir a cela para o Chico entrar com o pessoal. E antes de entrar, como todo lugar no mundo, tem sempre um chefe, né? Ele perguntou quem era o líder daquela agremiação ali dentro. E ele sempre se apresenta, né? Apresentou-se lá o líder. Sabe o que o Chico disse? Virou-se para ele e disse assim: o senhor, por gentileza, pode me informar quantos de nós somos aí dentro? Vamos pensar nisso. Que Jesus nos guarde, não é? Bom, gente, eu agradeço muito o carinho de vocês. E essa palestra tem o objetivo de nos chamar a atenção justamente da necessidade de nós conhecermos esse tesouro espiritual que veio pelas mãos de Chico Xavier, e não veio à toa, né? Veio nos despertar as nossas consciências para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos dar braços à obra que se espera de nós, porque não podemos perder mais tempo. Nós estamos à disposição dos amigos. Vamos passar algumas imagens aí do nosso Chico ao longo do tempo, e estamos à disposição dos nossos amigos para qualquer pergunta, qualquer informação. Podia encaminhar uma questão, talvez em nome do interesse de muitos dos nossos irmãos presentes. Esse contato com o Chico, feito até o seu desencarne, com registros belíssimos, e nos diria dos contatos posteriores? E nos diria a respeito dos contatos com o Chico depois do seu desencarne? Bom, eu tive alguns contatos espirituais com ele, poucos, e um dos mais significativos, logo a seguir ao desencarne dele, eu tive um bastante significativo. Eu trabalhava naquela ocasião num banco, era dentro da parte financeira de um banco em Belo Horizonte, e o trabalho, como vocês vão imaginar, não tem fim, né? Eu saía do banco 11 horas da noite, 11h30, exausto, ia para casa, mal tinha tempo de tomar um passe. Não é? E nessa ocasião, nós tivemos em Belo Horizonte uma amizade, um carinho muito grande por Dona Neném Aluoto. Ela presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos, grande amiga de Chico Xavier desde 1942, ela já muito idosa também. Ela, ao receber a notícia do Chico, ela ficou muito abalada, e com o choque da notícia que ela ouviu pela televisão, ela ficou muda. Só que eu não sabia disso. Eu estava na minha atividade profissional, alucinado naquele tempo, né? Graças a Deus hoje não é mais assim, porque abandonei esse serviço. E nesse dia tudo correu para que eu terminasse o serviço cedo, 7 horas da noite. Eu estava com o serviço feito, fui para casa, e chegando em casa, eu desabei na cama. Eu nunca sou de dormir cedo, nunca. Eu durmo sempre muito tarde. E desabei, eram cerca de 7h30 da noite, e eu só me lembro de sair do corpo, de ver o Chico a falar comigo umas palavras que ele me pedia que fosse ao Hospital Felício Roxo, lá em Belo Horizonte, e que procurasse a nossa querida Neném, ele se referia sempre a ela assim, com muito carinho, e que falasse com ela, que dissesse a ela que ele agora estava muito mais perto dela, porque enquanto ele estava no corpo, o corpo o impedia, naturalmente, de estar onde ele queria estar, mas que agora ele fora do corpo,
ele estava mais junto do coração dela e que eu levasse para ela uma planta, uma flor, de cuja haste brotasse 3 flores. É muito curioso isso, porque o Chico era um homem de códigos. E nessa ocasião, então, eu acordei assim muito... foi um encontro rápido, acordei muito assim, impressionado com aquilo, porque eu não sabia que ela estava internada no hospital, nem coisa nenhuma. Mas liguei, como todo mineiro desconfiado, né? Liguei na casa dela, quem atendeu a servidora dela, a Santa, e eu perguntei: Santa, Dona Neném está? E isso já era mais à noite. E ela falou assim: não, Dona Neném saiu. Bom, mas saiu a essa hora? Ela falou assim: Geraldinho, ela foi internada no Hospital Felício Roxo. Exatamente o hospital que o Chico tinha me dito no sonho. Então eu vi que o negócio era para valer, não é? E fui correndo, buscando uma flor, onde eu pudesse comprar uma flor na semelhança do que o Chico havia me indicado. E exatamente a primeira flor que eu encontrei, havia um vaso de tulipas, onde tinha uma haste, e essa haste se dividia em 3. Eu achei aquilo muito significativo, comprei a tulipa e fui para o hospital. Não podia entrar, porque já tinha passado da hora de visita, mas eu liguei para a sobrinha de Dona Neném, que veio me buscar lá embaixo. Eu então cheguei, conversei com ela só chorava. Eu fui contando tudo isso a ela. Aí ela deu aquele suspiro profundo de alma, né? À medida em que eu ia contando a ela o recado do Chico, e voltou a falar. Então voltou a se expressar e ainda viveu alguns meses, em fevereiro, exatamente 60 anos depois do dia que ela conheceu Chico Xavier, ela desencarnou. Exatamente no dia 18 de fevereiro de 2003. Ela tinha conhecido o Chico em 18 de fevereiro de 43. Interessante isso, né? As ligações espirituais, a família espiritual, e ela de fato era uma pessoa muito ligada ao Chico. O outro, logo a seguir, talvez 2 ou 3 meses depois, teve o caso que eu contei de Wanda Joviano. Novamente eu sonho com ele, eu já contei aqui, e o Chico me pedindo que eu precisava conhecer Wanda Joviano, e daí se desdobra todo esse trabalho de continuidade, de publicação de mensagens inéditas da sua psicografia. Foram esses os encontros que tivemos, né? Agora, antes não, foi depois desse encontro de Wanda, teve um também muito significativo, que ele me convocava de novo para as tarefas, que pelo fato de eu ter ingressado no mercado financeiro, durante 8 anos eu fiquei ausente das tarefas espíritas, justamente por trabalhar até muito tarde, né? Saía do banco às 11, 11h30 da noite, não tinha condição de dar a minha presença nas tarefas espíritas. E quando ele me convoca, foi no dia do meu aniversário, de 2003, 16 para 17 de abril de 2003, ele me convoca para as tarefas, e aí eu resolvo mudar a minha vida, e a partir daí tudo vamos dizer assim, contribuiu para que as coisas se ajeitassem e eu tivesse mais tempo e pudesse retomar as tarefas da edição de livros e também das palestras e atividades espirituais. A Jacir, vou pedir a gentileza do Rogério, quem sabe trocamos o microfone? Não precisa. Alô? Acho que não precisa, acho que vai Alguém podia te ajudar. É que eu atualmente tenho trabalho em Minas Gerais também. E eu procurei conhecer a casa do Chico Xavier. Então repetir, tem outro salão lá embaixo. Tem outro salão aqui ao vivo. Então tá. Boa tarde. Muito obrigada por a exposição, está muito boa. Eu tenho ido muito seguidamente a Minas Gerais, porque eu estou com trabalho lá na Copasa,
e procurei conhecer a casa do Francisco Xavier, do Chico Xavier. E aí eu fui para o mapa e procurei Pedro Leopoldo. Aí eu conversei com algumas pessoas e disseram, não, na casa lá não tem nada, ele só nasceu lá. Aí me disseram que era em Uberaba. Eu fui em Uberaba e conheci o local lá. Eu só queria saber onde é que fica Pedro Leopoldo, se fica próximo de Belo Horizonte, e o que tem em cada um dos dois lugares. Porque um deles eu conheço, o outro não fui, porque me disseram que não tinha nada lá. Obrigada. Tá funcionando? Bom, infelizmente existe muita desinformação, né? Até mesmo dentro do meio espírita. Na verdade, a casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, a Pedro Leopoldo é uma cidade pertencente à região metropolitana de Belo Horizonte. Ela dista apenas 45 quilômetros do centro de Belo Horizonte. É muito fácil ir a Pedro Leopoldo, né? Tanto de ônibus como de carro. De carro durante o domingo dá apenas 45, 50 minutos, através da MG 10 e a MG 454. Tem ônibus de 15 em 15 minutos, da estação central de ônibus da rodoviária de Belo Horizonte, estação central, para Pedro Leopoldo. Então, durante a semana, naturalmente, pelo trânsito, é um trecho muito movimentado. Esse percurso pode durar aí 1h30, dependendo da agitação do trânsito. A casa de Chico Xavier, na verdade, não é a casa onde ele nasceu. A casa onde ele nasceu não existe mais. Por quê? Porque é a casa que foi depois derrubada e onde hoje funciona em Pedro Leopoldo o Centro Espírita Luiz Gonzaga. O Centro Espírita, o primeiro Centro Espírita que ele fundou na cidade natal, no dia 8 de julho, né, de 1927. Então, a casa onde ele nasceu, de fato, não existe. Hoje existe lá um Centro Espírita. O Centro Espírita Luiz Gonzaga, que funciona até hoje, tem suas tarefas. Agora, a casa de Chico Xavier, que nós dirigimos em Pedro Leopoldo, é a casa onde ele viveu, não é? É a casa para onde ele se mudou, quando houve aquele episódio na família, uma das irmãs de Chico Xavier, Dona Lucília, pediu a ele que se retirasse. Por quê? Nós temos também que compreender a nossa irmã, não é? Imagina você tendo um irmão na sua casa, morando com ele, e todo mundo atrás dele o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Então, realmente era uma questão difícil para a família dela, e os filhos e tudo. Então, o Chico saiu da casa dela, que era a casa da família, na verdade, que eles tinham herdado do pai, e ele se mudou para a casa de Dona Luísa Xavier, esta que eu contei o caso, que era católica. O esposo de Dona Luísa, o senhor Lindolfo Ferreira, adquiriu e deu para o Chico um lote de 220 metros quadrados, contíguo ao fundo de quintal de sua casa, e lá, durante 2 anos, o Chico, com seus parcos recursos de funcionário público, construiu esta casa que nós reformamos logo depois da desencarnação dele, e lá ele viveu de 1948, janeiro, até 1959, quando ele se mudou para Uberaba. Mas, mesmo se mudando para Uberaba, ele manteve a casa de Pedro Leopoldo no seu patrimônio, porque ele visitava sempre os parentes, as atividades espíritas da cidade natal. Quando ele desencarnou, naturalmente, foram para sobrinhas dele. E uma das sobrinhas, filha de Dona Luísa, a Lúcia, me procurou em Belo Horizonte, que ela tinha necessidade de venda da casa. Nós, então, combinamos com ela a aquisição, e a casa foi transformada num centro de referência à sua vida e à sua obra. Ela funciona na rua Pedro José Silva, 67, no centro de Pedro Leopoldo, né?
e é um dos pontos que a Fundação Cultural Chico Xavier, que nós presidimos, elegeu como um dos caminhos de luz Chico Xavier, que englobam o quê? Englobam esta casa onde ele viveu, englobam os centros espíritas que ele fundou, que são o Luiz Gonzaga e o Grupo Meimei, em Pedro Leopoldo. Engloba também a Praça Chico Xavier, que recebeu esse nome em 1980, por designação do prefeito de então, com a presença de Chico, né? Engloba também a Fazenda Modelo, onde ele trabalhou durante tantos anos, e o local onde Emmanuel apareceu para ele a primeira vez em 1931, o local onde hoje a Prefeitura Municipal da cidade está construindo o que será o futuro Memorial Chico Xavier. Tá certo? Agora, essas informações vocês podem acessar nos sites da Vinha de Luz Editora, www.vinhadeluz.com.br, e também no www.casadechicoxavier.com.br. Nesse período de hoje, há uns 15 dias, o site da Casa de Chico Xavier está em renovação. Então vocês vão encontrar lá em obras, né? Porque nós estamos inserindo mais informações, mas em breve ele já estará de volta no ar. Mas tem um mapa, como chegar lá, não é? Lá na Casa de Chico Xavier nós temos expostas todas as 468 obras psicografadas por ele e editadas até hoje. Temos uma suíte fotográfica, temos exemplares das primeiras edições dos livros dele, temos também uma saleta onde estão os livros biográficos ou que se referem à vida e obra de Chico Xavier, que já somam 211. Talvez que ele seja uma das pessoas mais biografadas do mundo, né? 211 biografias ou que se referem à sua vida e à sua obra. E assim também DVDs, revistas, obras vertidas da sua psicografia para 28 idiomas. E lá realizamos publicamente, todos os domingos, um culto do Evangelho no Lar, de Chico Xavier, às 18 horas, com a presença do público. Naturalmente é uma casa pequena, nós temos lá um espaço que abriga no máximo 100 pessoas, mas que estão lá todo domingo conosco. E presentemente estamos estudando Missionários da Luz, né? Hoje a Casa de Chico Xavier pertence ao Grupo Espírita Sheila de Pedro Leopoldo, que foi o terceiro centro espírita que Chico indiretamente fundou, que ele pediu ao meu tio-avô Zeca Machado que fundasse, e já funciona há 59 anos na cidade, né? Alguma questão? Quando eu fui ao Chico, tá, tinha aquela casinha pequenininha que ele trabalhava. Como é que ficou aquela casinha? A senhora se refere a Pedro Leopoldo ou Uberaba? Uberaba. Uberaba. Não, a casa onde ele morava, ou não, o centro espírita. Então ele é o Grupo Espírita da Prece. Em Uberaba ele fundou 2 centros espíritas. Ele fundou, primeiramente, a Comunhão Espírita Cristã, que era contígua, bem próxima ali da casa onde ele residiu, em Uberaba, né? Depois, na década de 70, em meados da década de 70, ele fundou o Grupo Espírita da Prece, que é onde eu participava também das atividades quando eu o visitava em Uberaba. Ele recebia as pessoas todas sextas e sábados, em reuniões públicas. As reuniões se iniciavam às 8 horas da noite e iam até madrugada dentro, né? E ele recebia em média 10, 11, 12 mensagens particulares por reunião. E sempre no final, um benfeitor espiritual vinha escrever Dr. Bezerra, Emmanuel, Meimei, Maria Dolores, ou então os poetas, né? Essa era a atividade mediúnica pública de Chico Xavier. A par disso, todas as quartas-feiras ele participava numa reunião de desobsessão, que ele chamava de enfermagem espiritual, e ele funcionava como médium
de psicofonia, recebendo os espíritos, e era de se ver uma coisa curiosa. Geralmente os espíritos mais difíceis e mais problemáticos eram os que o Chico recebia, mostrando aí a caridade, o amor fraterno que ele sempre teve no coração, né? Aos domingos ele tinha uma tarefa muito interessante que ele chamava de correio. E às vezes, quando ele estava lá, nos convidava, né? Vamos fazer o correio? Vamos. Sentava, acordava muito cedo, como sempre, sentava lá na casa dele, na cadeirinha. Essa casa pode ser visitada. O Eurípides reformou a casa e transformou numa casa de memórias e lembranças de Chico Xavier, em Uberaba. Estão preservados os móveis, os pertences dele, os livros, né? A cadeira onde ele se sentava, está tudo lá. Então ali ele se sentava e tinha o hábito de endereçar caixinhas de mensagens avulsas para os amigos do Brasil inteiro. Algumas companheiras, amigas da comunidade espírita de Uberaba selecionavam essas mensagens avulsas, colocavam numa caixinha e envelopava. Dona Zilda e o seu marido, o seu Wicker, envelopavam, mas o Chico fazia questão de endereçar ele mesmo. Ele passava o domingo inteiro fazendo isso, gente. Olha o cuidado, carinho com o público, com as pessoas, com os amigos. Ele sentava-se às 7 horas da manhã, às vezes só ia levantar de noite, endereçando caixinhas de mensagens, onde ele mandava às vezes alguma notícia pessoal também. E era curioso, porque eu me impressionava com a memória extraordinária daquele homem. Ele tinha uma caderneta assim, dessa grossura, comprida, onde ele tinha os endereços de todo mundo que era de seu relacionamento pessoal. E ele me entregava a caderneta e falava assim comigo: Geraldinho, você me ajuda na tarefa do correio? Eu já sabia que eu não ia fazer nada, mas falava com ele que ajudava. Sentava em frente e ele então ficava. Ele escrevia, endereçava para as pessoas, amigas. Depois que ele já tinha escrito tudo, aí ele me perguntava assim: confira aí, por favor, fulano de tal, em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, na rua tal, número tal, CEP tal. Estava tudo certo. Eu não ajudava nada. Ficava frustrado. Mas era bom que nesse meio tempo a gente ia conversando. E ele me contava muita coisa. O Chico era uma coisa extraordinária, né? Ele brincava que onde ele aparecia, ele arrumava confusão. Que a vida dele era uma vida que ele arrumava só confusão. E a começar pelo próprio nascimento, ele falou. Porque a mãe dele, Dona Maria de São João de Deus, começou a ter as primeiras dores do parto logo na noite do dia 31 de março de 1910. E diz que ela começou a rezar, ela era muito católica, né, devota de Nossa Senhora, e ela pedia assim, o Chico nos contou: minha Nossa Senhora, me ajuda, Maria Santíssima. Eu não quero que meu filho nasça agora. Ele não pode, porque se ele nascer agora, vai nascer no dia do mentiroso. Dia 1º de abril. Maria Santíssima, me acuda. E ela disse que ela pedia a ele mentalmente: meu filho, segura no ventre. E o Chico disse que já foi médium desde essa hora. Recebi o pensamento da mãe, aí disse que ele segurou. Mas disse que também na primeira hora do dia 2 de abril ele nasceu. Não é? A gente brincava com o Peralva, Martins Peralva, grande amigo nosso, que ele era do dia 1º de abril. Seu Peralva, você não aguentou segurar. Deixa eu fazer uma pergunta, Rogério. Pois não. Geraldo, aquela obra de assistência social que ele fez durante muito tempo ainda permanece? Permanece, sim. Aliás, o Chico foi um multiplicador de obras assistenciais no Brasil inteiro, né? Ele estimulou a fundação de muitas obras caritativas e até hoje elas funcionam. Em Uberaba, o nosso Eurípides continua trabalhando muito.
lá no Grupo Espírita da Prece, na Vila do Pássaro Preto, onde foram realizados os últimos cultos de assistência, permanece hoje distribuindo à população carente 1000 jantares toda quinta-feira e também cerca de 500 cestas básicas por mês à população carente da região, né? Nós, lá em Pedro Leopoldo, todos os centros espíritas, o Luiz Gonzaga, o Meimei, o Sheila, o Bezerra de Menezes, a Casa de Chico Xavier, todos estão integrados nessa tarefa também de assistência que permanece viva, né? Tanto na cidade natal dele, em Pedro Leopoldo, quanto em Uberaba. Porque esse foi o maior exemplo que ele nos deu, né? Olhar pelos menos favorecidos, olhar pelos que têm menos recursos, menos possibilidades, e ele fazia muita questão disso. Ele costumava dizer, quando a coisa apertava, ele lá na psicografia e tudo, Emmanuel aparecia para ele: Chico, vamos parar de escrever e vamos para a periferia, para adquirir forças com os nossos irmãos, que eles vão nos dar mais força para a gente continuar trabalhando. Ele era muito alegre, né? Pois não. Primeiro eu queria agradecer por ter vindo aqui. Eu que agradeço. A gente sentir mais de perto a atmosfera da época do Chico, para nós foi assim, uma coisa muito boa. Bondade sua. E eu queria lhe perguntar, porque diz que na hora quando ele desencarnou, ele optou por desencarnar num dia de alegria para o Brasil. Não é? Isso é verdade. Então eu gostaria que o senhor discorresse, e uma coisa que me chamou muita atenção também, que isso aí foi publicado até nas televisões do país, que viam luzes entrar no quarto do hospital dele, quando ele estava internado. Então eu queria saber que o senhor nos dissesse alguma coisa sobre isso. Obrigada. Olha, primeira coisa, o senhor está lá em cima. Aqui é só o Geraldinho. Com muito custo, porque ele vai virar Inho daqui a pouco. Mas olha só, isso é de fato... primeiro vamos falar do episódio da luz, não é? Isso não foi na desencarnação do Chico. Isso aconteceu antes, cerca de ano e meio antes da desencarnação de Chico. Ele teve uma pneumonia muito grave. De fato, todos acharam que ele iria desencarnar, mas não desencarnou. Voltou para casa e houve essa filmagem desse fenômeno que aconteceu, de duas luzes se encaminhando para dentro do quarto do hospital lá em Uberaba. Na época, forçaram muito que ele dissesse quem era, não é? E ele, assim, muito sem graça, não queria dizer. Mas na intimidade, o Eurípides revelou isso recentemente, num dos últimos livros dele. Na intimidade, ele revelou que aquelas luzes eram a presença de Maria Santíssima e da sua mãe, Maria de João de Deus. Que por isso ele havia ganhado essa 7ª moratória. Ele falava conosco que ele teve várias moratórias. Aí vou entrar no caso da desencarnação. E ele contava para nós que, certa feita, ele já prevendo que iria desencarnar, e a desencarnação não acontecia, né? Não acontecia por quê? Porque as pessoas, ele dizia o seguinte: ao longo do tempo as pessoas foram rezando para ele e orando para que ele melhorasse, orando para que ele ficasse, porque às vezes as pessoas se apegavam muito, não é? A tarefa que ele desempenhava de medianeiro. Tinha aqueles que recebiam as mensagens, que queriam continuar recebendo, né? E a gente nunca está satisfeito, não é? Então ficavam rezando para o Chico ficar, que ele continuasse ali na Terra. E ele falou comigo que ele se sentia, ele via, porque ele tinha essa sensibilidade mediúnica, não é? De ver as coisas, ver os fluidos, as forças espirituais. Certa feita ele falou comigo: Geraldinho, eu me sinto preso neste corpo como numa rede de preces que fazem em meu favor, para que eu fique aqui na Terra. Então eu não consigo me liberar, porque as pessoas oram para que eu fique, que eu continue, que eu viva. Então eu acho assim, eu acho que eu vou desencarnar um dia que esse povo esquecer de mim. E esse dia há de ser um dia de muita alegria para o Brasil. Que aí eles vão esquecer de rezar para mim e eu vou partir. E de fato aconteceu isso, né?
De fato aconteceu isso. Um dia que estava todo mundo comemorando a Copa, lá foi embora o Chico. Ele não é bobo nada. Pois não. Uma pergunta que me pega subitamente é a seguinte. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. De fato. Isso aí não faz apologia à fé cega em detrimento à fé raciocinada? Ao contrário. Ao contrário, porque a doutrina espírita, para você, ela nos indica uma coisa fundamental, que é justamente aqueles que creram pela razão. Que eles entram no conhecimento das verdades espirituais pela lógica da própria verdade espiritual. Allan Kardec, por exemplo, ele vai discorrer com brilhantismo na sua obra basilar da codificação, mostrando para nós que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E ele desenvolve um trabalho de razão, de lógica, expondo para nós, a princípio, a filosofia espírita, no Livro dos Espíritos, prosseguindo com a apresentação da ciência espírita, no Livro dos Médiuns, e em seguida, no seu terceiro livro, apresentando a religião espírita, que é a visão espírita da religião no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós não precisamos ser médiums. Mas é evidente. Né? Nós não precisamos ser médiums para crer. Nós não precisamos ver para crer. Basta raciocinarmos na lógica dos fatos, das ocorrências, da vida, filosofando no sentido positivo de buscar o conhecimento espiritual para compreendermos que nós não estamos sozinhos, para compreendermos as razões da nossa existência, para compreendermos os motivos do nosso sofrer, as razões para a dor, as razões para os desafios da vida e termos força e coragem para superá-los. O irmão Celso vai encaminhar a última pergunta em vista do horário que está debatendo. Geraldo, qual é a participação que teve o filho adotivo do Chico em sua vida? Olha, o Chico teve 2 filhos adotivos de coração, né? Nós temos aí, o que aparece mais é o Eurípides Higino Humberto dos Reis. Ele já era um trabalhador da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba e passou a residir com Chico Xavier, tendo em vista contingências familiares, e foi, vamos dizer assim, o fiel escudeiro de Chico Xavier, no sentido de proteger o Chico do assédio da população, do assédio do povo. Porque nós temos que ver o seguinte: o Chico foi naturalmente envelhecendo no corpo, perdendo as forças, e precisava de alguém que o defendesse, né? E o Eurípides era essa pessoa que estava ali acompanhando o Chico nas tarefas, no Grupo Espírita da Prece, na Vila do Pássaro Preto, onde ele fazia as distribuições. Era quem levava e trazia com seu carro o Chico nessas tarefas todas. Era quem vigiava o portão de casa, quem estava ali no portão dizendo quem entrava e quem não entrava. Naturalmente, uma tarefa de protetor nesse sentido, né? Agora, o outro filho adotivo, que era meu cunhado, o Vivaldo da Cunha Borges, ele não aparecia em público, nunca gostou das tarefas públicas, mas ele, desde 1968, foi quem diagramou todos os livros psicografados por Chico Xavier, desde então. Desde 1968, em Uberaba, a partir de então, quando o Chico vai publicar livros por várias editoras espíritas de São Paulo e Minas Gerais,
vocês podem verificar que o nome do Vivaldo está lá na diagramação de todos esses livros. Então foram companheiros que auxiliaram a tarefa, cada um no seu setor, né? Cada um tem uma tarefa específica. Obrigado. Eu agradeço muito o carinho de vocês, que Jesus nos abençoe. Eu gostaria só de passar um vídeo de 10 minutos, quem puder ficar para assistir. É só um vídeo de lembrança do nosso querido Chico, onde algumas personalidades queridas do nosso Brasil falam sobre ele, como Glória Menezes, como Roberto Carlos, como a própria... agora me foge o nome dela, que desencarnou agora a entrevistadora, Érica Marques, né? E temos a palavra dele, ele mesmo falando sobre a nossa responsabilidade de viver aqui na Terra. Chico Xavier chega aos 85 anos como um exemplo de vida para os seus semelhantes. Um exemplo de amor, de humildade, de caridade. Um homem que jamais se deixou cegar pelo orgulho e pela vaidade. Um homem que sempre relegou a segundo plano as ambições materiais. Um homem que transformou a sua vida num exemplo de amor. No mundo, nosso Deus não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. As pessoas sempre que se aproximavam de Chico se emocionavam. Foi o que aconteceu com a atriz Glória Menezes, quando esteve com ele no programa Chico Xavier, um homem chamado Amor, exibido pela TV Globo em 1980, sob a direção de Augusto César Vanucci. Ao formular uma pergunta ao médium, a emoção tomou conta de Glória Menezes. Realmente estou me emocionando. A emoção que eu tive foi de felicidade, foi de tranquilidade, porque poucas pessoas existem hoje em dia com a capacidade do Chico Xavier. Eu costumo dizer que o Chico não tem sexo, porque ele veio não sei da onde só para fazer o bem. Se eu não acreditasse em Deus, eu passaria a acreditar em Deus depois que eu toquei em Chico Xavier. Chico Xavier, nós estamos muito preocupados com o mundo de hoje. Eu não sei, essas enchentes, de repente secas terríveis, terremotos, as últimas catástrofes que aconteceram no México, na Colômbia, nos Estados Unidos. Será que isso tudo que está acontecendo agora está realmente chegando ao fim e nós ainda não nos apercebemos? Ou isso é um alerta porque está enfraquecendo a fé que sempre existiu nos povos e de repente a falta de fé talvez esteja levando o mundo a essas coisas tão catastróficas que estão acontecendo? Muitas vezes nós falamos em fim do mundo, mas a verdade é que se houver um fim do mundo, esse fim se debitará à ambição e ao ódio entre os homens, mas não a uma ordem divina. Vejamos bem a questão dos armamentos. Os armamentos são cada vez mais especializados para veicular a morte de milhões de pessoas.
Então, o homem não tem que indagar sobre o fim do mundo, porque qualquer transformação mais trágica do mundo virá do homem, não da vontade de Deus. Agora, sobre os nossos tempos, nós vamos pensar num problema que deve ser examinado. Nós estamos no término de um milênio, o segundo milênio da vida cristã. Este segundo milênio foi caracterizado por guerras quase que constantes, sendo que a primeira durou 195 anos em que os homens se exterminaram uns aos outros, criando dificuldades kármicas para a humanidade muito grandes. Foram as guerras das cruzadas. Elas persistiram pelo espaço de quase 200 anos, de mais ou menos de 1098 a 1229, mais ou menos por aí. De modo que começou a guerra entre os cristãos e os não cristãos. E as lutas foram terríveis, de acordo com as possibilidades bélicas daquele tempo, do princípio do milênio. Elas foram tão cruéis quanto as agora, em que a inteligência humana refinou o processo de extermínio. De modo que tivemos guerras numerosas, entre as quais vamos destacar uma durou 100 anos, entre a França e a Inglaterra, no século XIV e no século XV. Essas guerras não foram brincadeira. As criaturas humanas adquiriram fichas kármicas muito dolorosas, porque tudo aquilo que nós semeamos, nós devemos colher. Então, no fim deste século, nós estamos colhendo o que nós temos semeado quase que desde o princípio. Agora, tivemos agora, ao que nos parece, se é verdade que a imprensa veiculou sobre o encontro de Genebra, os maiores estadistas, os chefes das superpotências, eles combinaram em que não se deve endossar nem praticar a guerra nuclear, porque nessa guerra nuclear não haverá vencedores. Isto já é o princípio de uma bênção de nosso Senhor Jesus Cristo para sossegar a fúria do ódio entre as nações e atenuar os sofrimentos criados pelos próprios homens sobre as suas próprias cabeças. E quando a gente fala em Chico Xavier, a gente fala da grandeza do Chico, do coração do Chico. Esse homem abnegado, esse homem maravilhoso que tem dedicado toda a sua vida à caridade, a fazer bem às pessoas. Eu gosto de dizer que o Chico é verdadeiramente simples, né? E verdadeiramente bom. Que escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 20 milhões de exemplares e doou toda a renda dos direitos autorais em cartório e instituições beneficentes. Por quê? Ele dizia, eu não escrevi nada, os livros não me pertencem, eles, os espíritos, escreveram. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros
como eu vos amei, porque amou com esquecimento de si mesmo, porque amou nada pedindo para si. O amar-vos uns aos outros foi superado pelo amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que com o respeito mútuo possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possível, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos amigos. Eu não posso falar do Chico Xavier, que eu fico muito comovida, e ele não gosta que eu fale isso, mas para mim ele é um santo. Para mim ele é. Porque ele é espiritualizado, é um homem sério, um homem que recebe mesmo os espíritos, um homem que ajuda todo mundo, milhares e milhares de pessoas, quem tem cartas psicografadas de parentes, por esse gênio que é o Chico Xavier, essa bênção que ele recebeu de Deus, de poder o espírito incorporar nele e ele poder psicografar. Um homem simples que recusou fortunas, sabe, com pessoas milionárias que recebiam cartas, doavam fazenda, ele entregava tudo lá para o fogo selvagem. Um homem que eu fui até a casa dele, dorme num quartinho que vocês não acreditam, uma coisa, eu não posso falar muito dele, não, é emocionante, demais, Chico. Você merece tudo. Deus te abençoe. Estar com o corpo doente, porque estou em tratamento de uma labirintite muito difícil. Mas, intimamente, eu me sinto como se tivesse 20 anos. Eu falo assim, você pode me trazer quedas de machucado, mas você machuca o seu corpo. Por dentro eu estou feliz, mas está até muito melhor. Nós nos sentimos cada vez melhores no Brasil. Muita gente acha que o Brasil está em calamidade. Eu não creio, porque as nossas vidas são ricas. Nós podemos repartir o pão, é verdade. Palavras como essa, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, sem pedir nada. Amar por amar, querer bem uns aos outros. Perdoa 70 vezes 7 vezes. Olha que palavras que parece que ressoam ainda hoje. Meu Deus, a vida é tão bela. Uma folha de qualquer planta, vista com os olhos da fé. É uma página tão bela quanto de Shakespeare. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre.